Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. É com muita alegria que passo para vocês aí um curso de programação, operação e aplicação do povoador Renichal. Muita gente tem pedido isso no canal, é uma coisa muito interessante e eu estou atendendo aí com esse curso, tá? Nós vamos falar desde o básico das aplicações básicas da linguagem Fanuc, Siemens, Heller, com aplicação de subrotina, sem aplicação de subrotina, com exemplos. Vai ser muito legal, vocês vão aprender, com certeza, tá? Existem outros vídeos no canal que eu gostaria de sugerir para vocês, que é o curso de programação CNC, linguagem Fanuc, Siemens. Tem um curso de operação de máquinas em geral, CNC, Fanuc, Siemens. Tem um curso de processos de fabricação que envolve os processos desde a Idade da Pedra, quando o pessoal fazia ferramenta com pedra, até os dias de hoje, né? Tem o mundo corporativo, que acompanha em capítulos o livro de Max Gehlen, O Mundo Corporativo, o nome do livro. Tem um livro também, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que também acompanhamos por capítulos, apresentamos por capítulos, um livro de Francisco Cândido Xavier, psicografado por Humberto de Campos, que conta a história do Brasil de um formato que pouca gente conhece, né? E temos os diversos também, que você tem várias opções aí de vídeos, como parei de fumar, como não perder dinheiro em leilão virtual, sobre o preço dos combustíveis, como o preço da Petrobras, né? Gratidão, qual a diferença de um câmbio manual com câmbio automático, como funciona o diferencial do veículo, como funciona avião a jato, e tem bastante coisa interessante, como não colidir máquina CNC. Então é muito interessante, tem vídeos de algumas máquinas trabalhando, explicando sobre a condição dos eixos, é muito interessante, tá? Eu diria para vocês, quem não está inscrito no canal, que se inscreva no canal. Nosso trabalho é voluntário, né? E espalhem para os amigos, na faculdade, no trabalho, seus vizinhos, seus amigos, que para muita gente alguma coisa dessa pode ser interessante, ok? Vale lembrar que vídeos anteriores você pode entrar numa página que tem endereço www.cnctecnologia.com.br/canal.htm e lá vai abrir as capinhas dos respectivos vídeos para que você possa escolher aquele que você deseja assistir. Um abraço a todos. Capítulo 2. Aplicações do ovopador em máquina CNC. Bom, nesse capítulo nós vamos ver algumas aplicações do ovopador. É claro que existem outras infinitas, depende das circunstâncias e da necessidade. Aí o programador ou o engenheiro de processo aí vai estudar o caso de aplicação ou não em determinada situação. Ok, eu vou dar exemplificando alguma coisa para que sirva de roteiro para as pessoas saberem mais ou menos o que aplicar no apalpador, né? Então, a primeira aqui, reconhecer a posição exata da peça no dispositivo de fixação. Quando se realiza um processo de usinagem com um dispositivo de fixação que não garanta a repetibilidade de posicionamento da peça de um ciclo para outro, a origem da peça, que é o zero peça, né,
do sistema de coordenadas cartesianas de cada ciclo é colocado em posições diferentes. Quer dizer, o dispositivo não garante a mesma posição da peça, então cada hora, porque a usinagem acontece no ar, né? Ela é ajustada no ar. Então, conforme a posição da peça, a usinagem cai em cima do fundido de acordo com a posição dele. Se ele cada hora ele fica numa posição, a usinagem cada hora sai numa posição do fundido, né? Então, neste processo, a usinagem também varia em relação ao fundido, ou um bloco, ou uma matéria-prima qualquer, né? Fazendo com que aconteçam diversos problemas. O maior deles é o aparecimento de falhas na superfície usinada, quer dizer, se usina mais de um lado que de outro, né? Neste caso, de um lado da peça foi retirado material em excesso, faltando material para usinagem do outro lado, provocando erros dimensionais e geométricos no produto final acabado, além de alterar a rugosidade, às vezes pela pressão da ferramenta pode alterar até a parte dimensional, né? Então, continuando aqui. Quando o material é retirado em excesso, acontece uma sobrecarga na condição normal de trabalho da ferramenta, fazendo com que a vida útil da mesma seja drasticamente reduzida. Outro fator é o acabamento superficial, que devido à sobrecarga pode provocar vibrações e riscos, e mesmo com uma superfície posterior de acabamento, ainda permanece na superfície final. Então aqui nós temos um exemplo aqui de um fundido, né, que está num dispositivo. Então vamos supor que o zero peças fosse o centro desse furo aqui. Então, uma hora ele fica um pouquinho à direita, um pouquinho mais à esquerda, outra hora um pouquinho para cima, outra hora um pouquinho mais para baixo. Aí a usinagem não vai acompanhar esse pouquinho que fica para cima, para baixo ou de lado. Ela vai ficar sempre fixa na posição que foi determinada a origem. E aí essa variaçãozinha de posição do dispositivo que vai variar no sobremetal da usinagem, né? Então, para eliminar esse problema, um apalpador de medição é colocado no início do processo de usinagem, como uma primeira ferramenta. Então, a primeira coisa que entra no início do ciclo é o apalpador. Sua função é apalpar a peça em locais estratégicos. Por exemplo, essa peça aí apalparia aquele furo, né? Por dentro apalparia o centro dele, acharia o centro dele, reconhecendo a posição real da peça em relação à origem zero peça. Com esta medição, nova origem zero peça é definida. Neste caso, as coordenadas de usinagem são posicionadas na base das superfícies encontradas pela palpação como a real localização da peça. Então, como que acontece? Eu vou apalpar aqui pelo centro, né? E aí eu tenho uma origem já definida, ela está lá carregada no zero peça, tá? À medida que ele apalpar aqui e encontrar uma posição diferente daquela, ele automaticamente, através da subrotina de medição, ele joga os valores novos encontrados dessa localização desse furo em cima do que estava naquela página de deslocamento de ponto zero. Então, a posição do ponto zero passa a ser nova, acompanhando a posição do fundido. E o que vai acontecer? A usinagem acontece exatamente em cima do fundido, ela vai acompanhar a nova posição no fundido. Então, assim, cada ciclo eu tenho uma posição nova do fundido, mas eu apalpo, reconheço essa nova posição, alterando a posição da origem, a minha usinagem vai ocorrer sempre corretamente em cima do fundido, eliminando esse problema de usinagem deslocada. Então o ajuste da palpação aconteceria mais ou menos assim, né? Ajuste de posição da ferramenta corrigindo o deslocamento do ponto zero, DPZ deslocamento do ponto zero. Então, aqui seria uma condição a condição ideal, que foi ajustada a máquina para a usinagem. Então a origem do zero peça está exatamente no centro desse furo. Sem aplicar o palpador, no deslocamento do fundido, a posição vermelha aqui, a posição nova, real da peça, e a posição preta é a antiga posição com relação ao zero peça. Se eu usinar assim, o deslocamento que nós estamos vendo aqui, ó, essa faixinha amarela aqui e o vermelho aqui, ó, um lugar vai usinar de mais e outro de menos. Tá? Então aqui vai usinar de mais, porque ele vai usinar em cima do preto aqui, ó.
e aqui de menos. Os furos vão ser tudo deslocados, tudo acompanhando o desenho da peça preta, só que a peça real é vermelha. Então isso aconteceria se eu não usasse o apalpador. Quando eu uso o apalpador, o que vai acontecer? Eu desloco a origem do meu programa em cima da posição real da peça. E aí a usinagem acontece na posição real da peça. Tá? Então uma região da peça muito comum para a realização dessa operação é a palpação de um furo, onde a medição é feita em 4 pontos internos com defasagem de 90 graus, de um para outro, na sequência cruzada de 180 graus. Então, palpa de um lado, vai palpa do outro 180 graus, de uma medição para outra. Né? Assim é definido o centro real desse furo, onde é definido um novo centro de origem do sistema de coordenadas zero peça. Então, eu usando aqui a subrotina, ele vai apalpar primeiro o ponto 1, e aí ele vai a 180 graus para o ponto 2 na mesma direção. Como ele está fora de centro aqui, ó, então isso aqui é só para ele achar o centro para medir na vertical aqui. Tá? Então, ele apalpa 1 e o 2, calcula o centro dessas duas apalpações. Aí ele vai no 3, aqui embaixo, e a 180 graus vai no 4. Aí ele acha o centro novamente desse centro real, né? E vai apalpar o 5 e o 6. Então a palpação real aqui, ó, o 1 e o 2 seria para achar o centro para começar a medição. O 3 e o 4, o 5 e o 6. Essas 4 apalpações ele acha o centro real. E mantém esse centro real como o centro de origem do zero peça. E ele pode até determinar a medição desses diâmetros, tá? Ele pode dar a medição do diâmetro. Isso se for um furo. Se for um eixo, ele vai apalpar por fora, seguindo a mesma instrução aqui, só que apalpando por fora aqui, tá? Então, apalpando por dentro, ele entra dentro do furo, apalpa assim, tá? Se for por fora, ele para na frente do eixo ou do pino, sai, mede de um lado, volta, vem, mede do outro aqui embaixo, aí volta para o centro e vai medindo nessa situação, tá? Quando é interna ou externa a medição. Outro exemplo é a palpação de duas superfícies perpendiculares ou inclinadas, onde o ponto do cruzamento dessas duas retas é considerado nova origem, no sistema de coordenadas cartesianas, para a usinagem da peça, que seria a medição de um canto do sistema. Então ele vai apalpar o primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto. Então ele vai achar esse canto e vai transformar esse canto numa origem, no caso de uma peça ser retangular, quadrada, ou tiver um canto estratégico. Ok? Então, após a palpação, com esse reconhecimento exato da posição real da peça, a usinagem será realizada segundo uma origem orientada pelo material e não pelo dispositivo de fixação. Consequentemente, se obterá uma usinagem bem distribuída em torno do furo ou da superfície de referência, que seria o canto aí, né? Isto também fará com que a usinagem seja realizada com a retirada de cavaco numa profundidade uniforme, gerando melhor condições de obtenção das dimensões, tolerâncias geométricas desejadas, além de melhor o acabamento superficial. Então aqui seria a condição com o palpador, aquela condiçãozinha ideal, né? Com a usinagem na posição onde a origem seria o centro do furo do fundido. Tá? Nós falamos nessa situação aqui no plano XY. No plano Z, você faz uma palpação frontal. Mais para frente a gente vai ter essa situação, então teria uma condição de ajuste do ponto 0 XY, tá? Que seria uma palpação no plano XY, e depois uma palpação frontal para a definição do ponto Z, que seria a posição da face da peça, que seria a referência para que sejam feitas as profundidades. Tá? Então isso aqui nós vamos ver mais para frente em outras situações, nessa mesma aula, né? Em outros tipos de palpação aí para a definição do ponto zero peça. Então, nessa situação, eu palpo o furo ou um canto e defino
Nesse caso, dessa peça seria ideal o furo, mas uma outra poderia ser um canto, né? Eu defino o plano do ponto zero peça XY, depois apalpo frontal pela face da peça, algumas posições que sirvam de referência, e aí vou definir o zero peça em Z, ok? B. Localizar centro ou superfície da matéria-prima, fundido, barra, chapa, bloco ou qualquer uma outra, né? Então aqui quando houver variação na matéria-prima, no ar houve variação no dispositivo de fixação, a matéria-prima tinha boa qualidade, ela mantinha as dimensões dentro das tolerâncias ideais para o desenho, né? Agora aqui não, aqui nós estamos falando de uma matéria-prima que vai variar, tá? Então, quando o fornecimento da matéria-prima em fundidos ou alguma coisa similar, barra, chapa, bloco, etc., não tem qualidade compatível com o que o processo necessita, o que o processo necessita? Que venha sempre mais ou menos regular, mais ou menos sempre do mesmo tamanho, para que a origem não possa variar, né? Ou quando os equipamentos de corte de barra, de chapas, da mesma forma, não garantem a repetibilidade geométrica nem dimensional, tem-se então um sério problema de fornecimento de matéria-prima. É muito comum justificativas para a má qualidade, como os preços baixos, sem concorrência no mercado, o custo-benefício desse problema ainda compensa. Quer dizer, eu tenho um fornecedor de fundido que não tem uma boa qualidade dimensional, mas o preço dele é imbatível, o que eu perco no meu processo de usinagem vale a pena, tal. Você engolir isso aí, tá bom? Não seria uma condição normal, tá? Então os problemas que temos em relação a outro de melhor qualidade, com custo superior, etc. Para conviver com um problema desse sem alterar a qualidade do produto final usinado, utiliza-se o apalpador de medição no processo de usinagem, tá? Como no primeiro caso lá, né, a gente vai usar ele como uma primeira ferramenta. Tá? Então, quando existe variação geométrica ou dimensional da matéria-prima de um ciclo para o outro, a usinagem do sistema de coordenadas cartesianas é localizada em posições diferentes da peça. Então, eu posso ter um fundido que uma hora, vamos supor, tem alguns pontos de encosto do fundido que são referências para apoio no dispositivo de fixação. Vamos supor que esse dispositivo meu é bom, ele garante a repetibilidade, mas o fundido em relação àqueles pontos de apoio, aqui seria um ponto de apoio, que por dentro teria alguma bolachinha de encosto e tal, a referência desse conjunto geométrico do fundido em relação a esses pontos de apoio, ele pode variar. Aí a minha usinagem vai variar. E vai acontecer como naquela primeira situação. Com a situação A, eu vou ter manchas de usinagem, eu vou ter furo aqui, por exemplo, saindo fora dessa parte usinada, eu vou usinar mais de um lado do que do outro. Então uma bolachinha aqui, tá vendo essa bolachinha aqui, o furo está bem no centro. Ele vai sair deslocado, aqui nessa bolachinha aqui, ó, a mesma coisa. Né? Então, para que isso não aconteça, o que eu vou fazer? Como na mesma situação, esse processo usinagem também varia em relação ao fundido, bloco, fazendo com que aconteçam diversos problemas idênticos aos citados anteriormente, quando há variação da repetibilidade e posicionamento do dispositivo de fixação. Então é bem parecido, né? Você vai ter um programa de usinagem baseado num fundido bom, dentro das tolerâncias, no dispositivo bom, e aí a sua usinagem vai ocorrer nessa linha preta. Mas o seu dispositivo ele veio deslocado, ó, a parte preta está que é o apoio no dispositivo, está em situação normal, mas ele teve um erro aqui, né, de deslocamento em relação ao fundido, então vai ter uma sobrecarga, eu vou ter um deslocamento da origem, tá? E vai acontecer a mesma coisa, eu vou ter excesso de usinagem de um lado, falta de outro, e usinagem fora das bolachas, aqueles furinhos fora da bolacha, que é muito importante. A questão até só de aplicação, questão de visual também, né? Fica coisa feia, né? Então, com o apalpador, eu posso apalpar o furo, centralizar minha usinagem pelo furo e ela vai acontecer dentro da linha vermelha, acompanhando
o erro de fundido. Tá? Então ele vai fazer o deslocamento de acordo com a posição que se encontra a peça. Tá? Então, da mesma forma anterior citada, é aplicado ao palpador de medição para a solução do problema. Então, a mesma coisa, eu vou apalpar o furo, por exemplo, posição 1, ele vem, toca aqui, capta essa medida. Aí vem aqui, toca aqui, capta essa medida. Daí faz o cálculo dentro da subrotina para achar qual é essa distância aqui, divide por 2, tudo dentro, e vai achar esse centro aqui. Achando esse centro aqui, ele já tem, como ele já tem a origem teórica, ele vai apalpar embaixo, até achar a superfície. Ele achou, ele vai para cima, apalpar em cima, acha o meio dela, e já calcula esse diâmetro, e acha o meio. Aí vem a apalpa no ponto 5, e depois apalpa no ponto 6, acha o centro, e calcula o diâmetro. Tá? Então, essa média de diâmetro calculado com esse centro, eles são jogados em umas variáveis que automaticamente essa variável vai para o ponto zero da peça, quando você desejar. Nem sempre que você apalpa um furo, ele vai alterar o ponto zero. Vai depender de você desejar isso e pedir isso na chamada do ciclo de subrotina que vai fazer essa apalpação. Tá? E no caso, como no caso anterior, o furo ele entra dentro, faz a apalpação, no eixo ele sai por fora, apalpa, volta para cá e apalpa. Tá? Então a usinagem é realizada segundo uma origem orientada pelo material, considerando suas imperfeições e, com consequência, uma usinagem bem distribuída em torno da origem. Então você consegue fazer a usinagem acompanhar agora o erro do fundido. Legal? Então, o que vai acontecer é isso aqui. Essa aqui seria a condição normal com o apalpador. Né? Então eu vou ter exatamente a origem no centro do furo, e o furo estando localizado de acordo com a distribuição do material, nós vamos ter uma usinagem correta, tá? E de acordo com o meu fundido. C. Reconhecer localização de peças vindas de outras máquinas, tornos, fresadoras, furadeiras radiais, e assim por diante. Isso era muito comum tempos atrás. Com a flexibilização dos tornos, nos centros de tornamento, fazendo com que as ferramentas sejam acionadas, centros de usinagem mais complexos, com mais eixos, isso diminuiu bastante, tá? Mas sempre foi um recurso bom. Tá? Então vamos ver o que seria isso aí. Na sequência de usinagem no processo de fabricação, certas operações precedem outras. É muito comum que uma operação realizada no centro de usinagem seja executada após uma operação de tornamento ou de fresamento. Os dispositivos para fixar peças em centros de usinagem, mesmo se bem projetados e bem construídos, garantem dentro de um certo limite uma boa localização e repetibilidade de posicionamento. Esses dispositivos, na maioria das vezes, não atendem às tolerâncias solicitadas nas peças em relação a uma usinagem anterior. Então, esta usinagem gera um número muito grande de refugos. Então, o que seria? Então, vamos supor que essa peça aqui ela foi torneada aqui, ó. Ela foi torneada e aqui ela foi torneada também. Agora, o que eu preciso fazer? Essa furação, esse mandelamento lateral, a furação no torno aqui e tal, mas tudo ela tem uma tolerância em relação à circularidade e ao centro desse furo que está acabado. Tá? Se eu colocar um dispositivo, por mais bem elaborado que seja, ele não vai garantir uma tolerância muito justa em relação a uma usinagem anterior. Tá? É muito comum também na usinagem de blocos de motor, nas indústrias automobilísticas, as faces dos blocos, elas passam dentro de uma fresadora duplex, que fresa duas faces do bloco, que é uma vai em apoio na mesa, vai apoiada aqui, e a outra fica virada para cima, para poder usinar o contorno inteiro do bloco. Tá? Então também você pode fazer uma palpação por ali. Mas vamos voltar nessa peça aqui. Tá? Então o ideal que seria aqui?
eu apalpar ela frontal, para garantir o plano da face, que eles vão ver mais para frente como é que faz o frontal, e apalpar o centro desse furo, da mesma forma que nós fizemos anteriormente no caso A e B. Tá? Então, quando eu apalpo o centro desse furo, eu transformo o centro exato desse furo aqui para o ponto 0 peça, e aí minha usinagem vai sair perfeita. Tá? Se eu tiver a palpação, quando eu apalpo esse ponto aqui, apalpo esse ponto aqui, o ângulo que tiver de deslocamento dessa face para esta aqui, ó, eu corrijo na mesa, e aí a peça vai ficar de acordo. Tá? Se eu tiver um eixo A, eu palpo em cima e palpo embaixo, e desloco o eixo A, também corrigindo o erro de face. Para garantir uma sequência de usinagem de qualidade, aplica-se ao palpador de medição no início do processo, como se fosse uma primeira ferramenta. Sua função é palpar em superfícies previamente usinadas, reconhecendo a real posição de usinagem anterior em relação à usinagem de referência. Esta medição vai fazer com que a nova definição do ponto de origem seja feita com grande precisão. O que é essa grande precisão? É precisão mesmo. Eu já fiz esse tipo de experiência com o Redichal, apalpando, tirando a peça, voltando. O erro que eu encontrei em 25 vezes que eu fiz repeti essa operação de checagem, de um para outro, 3 microns de erro da posição do furo do ponto central. Tá? Então é uma coisa muito precisa. 3 milésimos de erro apenas, de uma medição para outra. Tá? Então, baseada na usinagem anterior, neste caso as coordenadas de origem serão de posicionamento com base nas superfícies encontradas pela palpação real da pré-usinada. Né? Então, ele vai pegar aquele furo pré-usinado, vai fazer a mesma coisa que eu falei nas anteriores, apalpar mais ou menos aqui numa certa altura qualquer, ponto 1 e 2, vai pegar esse ponto, com esse ponto, essas duas coordenadas, achar a diferença delas e achar, dividindo por 2, vai achar o centro. No centro vai palpar embaixo, em cima, achar o diâmetro e vai achar o centro também. Aí vai palpar para cá e para cá. Então a diferença desse ponto para esse vai ser o diâmetro. Dividido por 2 ele vai achar o centro. E aí ele vai setar o centro exato em função da usinagem. E se for externo ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai entrar por fora, fazer a medição por fora. Aqui o furo ele faz por dentro, aqui, ó, interno e externo. Né? Então, com esse processo da palpação, garante-se que a usinagem bem distribuída em relação às dimensões e tolerâncias da peça previamente usinada. Tá? Então, como que funciona o raciocínio dessa usinagem? Então, o meu programa sai num espaço vazio, e em torno de um zero, de um ponto de origem, que seria o centro desse furo. Então, a minha usinagem vai sair em torno disso. Tá? Quando eu apalpo e encontro essa posição, a minha usinagem vai continuar em torno desse centro. Só que agora existe uma peça aí que vai receber a usinagem que anteriormente estava feita numa posição no espacial. Né? Então, o programa de usinagem é escrito no espaço vazio. O deslocamento do ponto 0 é medido de forma grosseira, no ajuste da máquina, do setup. Aqui, depois que foi apalpado, essa usinagem é jogada em cima desse ponto 0 achado aqui, e aí a usinagem acompanha a posição real da peça. Essa é a condição de eu fazer uma sequência. Pode ser um canto, tá? Eu não estou falando de um furo, mas pode ser de repente uma superfície fresada aqui, eu tenho um canto já acabado e a minha origem ser por esse canto. E a face é aquilo que eu falei, se corrige pela mesa, pela posição da mesa, tocando frontalmente. Isso para uma máquina horizontal. Para uma máquina vertical, a face seria tocada e corrigida pelo eixo A e pelo eixo B. Tá?
Aí seria um outro sistema de ajuste. D. Conferir medida importante. Se dentro do histórico de produção observa-se que determinada característica de usinagem é responsável pela rejeição de peças numa inspeção realizada no final do processo, evidencia-se um grande prejuízo. Este fato poderia ser detectado durante o processo, evitando perda de tempo posterior. Quer dizer, se eu achasse um erro, uma peça morta já durante o processo, eu não concluiria a usinagem, eu abortaria ali e não perderia tanto tempo assim, tá? Principalmente em peças demoradas, que você tem horas, tem peças que você demora um dia para fazer quase. Então, vamos lá. A indicação é que as causas desse refúgio sejam eliminadas no processo de usinagem, mas enquanto não se tem uma solução, aplique-se ao palpador de medição. Sua tarefa é medir a característica que acabou de ser usinada. Se detectando o erro, interrompe seu processo nesse exato momento, evitando desperdícios de tempo de usinagem em peças que já estão refugadas. Quando as peças já estão aprovadas, é dada a sequência normal do processo de usinagem. Então vamos supor uma peça desse tamanho aqui. Vamos supor que esse furo aqui é um furo muito preciso, a circularidade dele é super precisa, então eu preciso fazer um sistema aqui que tem que ser de muita precisão. E ele não é depois disso ainda tem bastante característica a ser usinada. Então o que eu posso fazer? Logo após a usinagem acabada desse diâmetro, eu entro com o apalpador como se fosse uma ferramenta, faço a palpação do furo, vejo a situação da circularidade, do dimensional e tal, tá tudo certinho, dou sequência no processo. Meu programa mesmo faz tudo isso aí sozinho, não precisa o operador intervir nada. O próprio apalpador ele vai gerar as medidas, ele já vai comparar, através do seu programa, né? Você já vai fazer as estratégias, né? É uma estratégia que você tem que criar no programa para que se estiver bom ele continue, se estiver ruim ele pare, dê um alarme, interrompa o ciclo, tá? Então, conforme o tipo de característica medida, normalmente eu utilizo as subrotinas apropriadas para cada medição, por exemplo, furos, canais, nervuras, cantos, planos, pinos, indicações, inclinações, etc. Tá? Então, a gente não orienta a que seja medida a peça dentro da máquina. A máquina foi feita para tirar cavaco. Tá? A medição ela deve acontecer em situações especiais, como essa que eu exemplifiquei aqui, ou alguma outra que você tenha, que você acha interessante aplicar o palpador. Então aqui a medida, né? Fazer a medição da peça é o mesmo anterior, só que está com outro desenho aqui, tá? Então para desenhar, para medir um furo, um eixo, ou um furo com um obstáculo aqui, né? Tá? Então, note que a medição da máquina é improdutiva, não agrega valor na peça, portanto só deve ser feita em situações especiais. Legal? Então isso é muito importante. E aí pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Se gostaram, dá um clique aí no curtir, né? E se não se inscreveram, se inscrevam. E clica no sininho também para poderem receber todas as nossas programações aí, todos os nossos vídeos que pode ser útil para você. Divulga aí nas redes sociais, com os amigos, na escola, no trabalho. Quem sabe possa ser mais importante para outras pessoas também. Quem sabe você acha que para você já não serve mais, mas para outros pode ser útil, tá bom? Um abraço aí, muito obrigado aí pela audiência. Isso aí incentiva a gente a manter esse trabalho voluntário aí, tá bom? Abração.